Muito bem. Olá, segundo ano. Sou o Erivan Sampaio Carneiro. Sou professor de Física. E hoje o que nós estamos fazendo aqui o que eu trago para vocês é a resolução das últimas duas atividades que eu passei para vocês, tá? Vou começar com a atividade do dia 17, que é para resolver as três primeiras questões da página. Deixa eu ver aqui qual era a página. 42, 43. Muito bem. Com relação a essas atividades, muitos alunos já entregaram, outros não entregaram. Desses que não entregaram, alguns entraram em contato, justificaram, dei um prazo maior para eles fazerem essa atividade, estarei recebendo. Independente disso, quem não fez essa atividade pode fazer mesmo após a postagem dessa aula, pode ter disponibilizado, pode fazer atividades e entregar, colocar as atividades em dias, ok? Para nós começarmos a próxima aula, novo conteúdo, outras atividades, com todos com atividade em dias. Esse barulho me lembrou que eu estou gravando em casa, então com frequência vai ter esses sons externos, tá? Espero que vocês não se incomodem com isso. Bom, e foquem no conteúdo aqui, né? Bom, se o barulho for muito grande, eu pauso o vídeo, espero o barulho acabar e então continuo. Não pretendo editar esse vídeo, fazer muitas edições. Então vamos lá. Dado o recado, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: manter valor constante de aceleração por muito tempo é algo bastante difícil para um automóvel. Basta lembrar, por exemplo, que os automóveis têm câmbios que permitem a troca de marchas quando a rotação do motor exige. Nesses casos, quase sempre o valor da aceleração em primeira marcha é diferente do valor da aceleração em segunda marcha e assim por diante. Se um automóvel em primeira marcha acelera uniformemente de 0 a 36 km por hora em 3,6 segundos, e em seguida, em segunda marcha, acelera também uniformemente de 36 km por hora a 54 km por hora em 3 segundos, em qual das marchas mantém maior valor de aceleração? Quanto a mais percentualmente? Então vamos lá. Aqui nós estamos tratando, pessoal, do movimento retilíneo uniformemente variado, aquele movimento com aceleração constante. Não é isso? Minha questão está tratando de dois momentos do movimento de um carro, quando ele permanece em primeira marcha e em segunda marcha. E ele quer saber em qual momento ele desenvolve maior aceleração, na primeira marcha ou segunda marcha, de acordo com os dados, né? Nós queremos saber a aceleração, vejamos a fórmula da aceleração média, que é igual à variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Lembrando também que eu posso abrir essas expressões para velocidade final menos velocidade inicial, isso é a variação de velocidade, e tempo final menos tempo inicial, isso é a variação de tempo, né? Vejamos, na primeira marcha ele vai de 0 a 36 km por hora em 3,6 segundos. Então, qual é a velocidade final da primeira marcha? 36 km por hora. E a velocidade inicial, 0. E qual é a variação de tempo? 3,6 segundos. Eu espero que vocês, ao ler isso, já se sintam incomodados com essas
essa diferença na unidade de medida aqui. A aceleração, o tempo está medido em horas e o tempo dado está medido em segundos. Então, na mesma expressão, isso serve para toda a matemática, né? Na mesma expressão, para toda a física, para a mesma expressão, o mesmo cálculo, você não pode usar uma unidade de medida, uma grandeza, melhor dizendo, em em unidades de medidas diferentes. Por exemplo, aqui o tempo, a grandeza é o tempo, unidade de medida, hora e segundo. Hora e segundo, claro, mede tempo, mas na mesma expressão nós temos que trabalhar a mesma grandeza, tempo, na mesma unidade de medida. Ou apenas segundos ou apenas hora, você escolhe. É claro que pelos dados da questão é muito melhor você converter aqueles 36 km por hora para metros por segundo, porque nós sabemos fazer isso de modo bem rápido, do que converter 3,6 segundos em horas, não é verdade? Então vamos lá, para deixar tudo na mesma unidade de medida, vamos converter, vou colocar bem aqui, como é que eu faço para, só lembrando, de quilômetros por hora, para converter em metros por segundo, que eu faço, eu divido por 3,6. E para converter de metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Lembram disso? Pois é, o que eu quero converter aqui é 36 quilômetros por hora em metros por segundo. O que eu vou fazer aqui? Dividir por 3,6, não é isso? Dividir por 3,6. Então, quanto é 36 dividido para 3,6 vai dar 10, não é isso? 10. Então, isso aqui equivale a... Opa. Isso aqui implica em 10 metros por segundo. Velocidade 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Então, voltando para cá. Então, essa aceleração média aí desse carro. A variação de velocidade, que é a velocidade final menos inicial, é 10 metros por segundo a velocidade final menos 0 metros por segundo, a velocidade inicial. E a variação de tempo, bom, é 3,6 segundos. Implica que a aceleração média, eu vou colocar um bem aqui indicando que é a primeira marcha, ok? Aceleração média 1. Aceleração média na primeira marcha. É igual 10 dividido para 3,6, eu já fiz aqui o cálculo, deu 1, vou olhar, 2,8. 2,8. O que, pessoal? O que? A aceleração se mede em que? Vamos lembrar aqui, a velocidade se mede em metros por segundo e o tempo em segundo. Então fica metros por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta. Então esse automóvel na primeira marcha ele desenvolve uma aceleração média de 2,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vamos calcular qual é a aceleração média que esse carro desenvolve em segunda marcha. Bom, vou apresentar aqui por AM, aceleração média, índice 2, indicando que é a segunda marcha. É a sua variação de velocidade pela variação de tempo. Muito bem. Então, a aceleração média na segunda marcha é igual... Qual a variação de velocidade do carro?
No segundo momento, em segunda marcha, ele vai de 36 km por hora para 54 km por hora em 3 segundos. Tá? Eu já, tá bom. Eu já vou converter essas velocidades de km por hora para metros por segundo. Ok? Fazendo agora o cálculo aqui de cabeça. 36 km por hora para metros por segundo, dividido por 3,6 dá 10. Né? 10 é a velocidade inicial. A velocidade final é 54. 54 dividido para 3,6 dá 15. Né? 15. Então, essa variação de velocidade, aqui é 15 metros por segundo e aqui é 10 metros por segundo. Okay? Então, fica velocidade final 15 metros por segundo, menos a inicial, 10 metros por segundo. Ok, pessoal? O que eu fiz aqui, essa variação de velocidade que está em km por hora, façam aí, tá? Divide cada um por 3,6 e vocês terão a velocidade em metros por segundo. 54 dividido para 3,6 igual a 15. Ok? A velocidade final. E 36 dividido para 3,6 dá 10, que é a velocidade inicial. E qual é a variação de tempo? É 3 segundos. Lembra que a velocidade agora está dada em metros por segundo e o tempo está dado em segundos. Então essa aceleração média em segunda marcha é igual 15 menos 10 dá 5 e dividido para 3, né? 15 dividido para 3 metros. Vou pensar aqui um pouco. Tá bom, vou trabalhar em números decimais mesmo. Então isso é aproximado, né, pessoal? Deixa eu ver, 5 dividido para 3,6 nesse caso. Para 3, desculpa. 5 dividido para 3 dá o número exato. É 1,7 metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Eu quero só conferir, no primeiro caso, a aceleração média na marcha 1, que deu 10 dividido para 3,6. Deu exato, 2,8, tinha esquecido isso. Perfeito, perfeito. Então, agora sim, eu respondi a primeira parte da questão, que é em qual marcha o carro desenvolve maior aceleração. Qual é? Na primeira marcha é 2,8 e na segunda marcha, ou seja, o AM2 é 1,7. Então, a resposta da primeira questão, da primeira parte da questão é: o carro desenvolve maior aceleração no período que ele está na marcha 1, ok? Ou seja, 2,8 metros por segundo ao quadrado. A segunda parte da questão é: quanto a mais percentualmente? Quanto a mais percentualmente? Como é que eu faço esse cálculo? Aqui é matemática, né, pessoal? É matemática. Eu vou trazer para cá. Eu quero saber eu quero saber o seguinte. Esse 2,8 é o que de quanto a mais percentualmente. Então eu vou fazer o seguinte, vou ver o quanto 2,8 é maior que 2,7. Eu faço 2,8 menos 1,7. Quanto aí dá 1,1, né? Igual a 1,1. 2,8 menos 1,7 dá 1,1. Muito bem, então a aceleração na marcha 1 é 1,1 a mais, 1,1 metros por segundo a mais do que durante a marcha 2.
ele quer saber quanto a mais, 1,1, mas isso em percentual. Então, para eu saber o que 1,1 representa percentualmente de 1,7, o que eu faço? Eu faço uma divisão. Eu quero saber o quanto 1,1 representa em percentual de 1,7. Vou fazer essa divisão aqui na calculadora. 1,1 dividido para 1,7, o resultado aqui é 0,6. Isso aqui deu igual a 0,6. Número decimal. Se eu quero transformar isso aqui em percentual, pessoal, eu faço o seguinte, ó. Vejam só, um processo bem mais devagar. Isso aqui eu posso, 0,6 eu posso escrever como 10, ou melhor, 6 dividido para 10, não é verdade? 6 dividido para 10, 0,6. Ok? Mas eu quero isso em percentual, então eu posso simplesmente multiplicar esse denominador por 10. Aí eu obtenho aqui 100. Mas para manter a proporção eu também multiplico aqui por 10. Também multiplico o numerador por 10. Eu obtenho 6 vezes 10, 60. Agora ficou fácil. 60 dividido por 100. 60 por 100. 60%. Ok? Uma representação mais sintética é 60, símbolo de porcentagem. 60%. Essa é a resposta da segunda parte da primeira questão. A marcha 1. O carro desenvolve maior aceleração na marcha 1. E isso representa 60% a mais do que a aceleração na marcha 2. Tá bom? É bem mais acelerado. Uma aceleração bem maior na primeira marcha do que na segunda. Perfeito? Respondido a primeira questão. Vamos lá. Não quero deixar esse vídeo grande. Segunda questão. Suponha que durante um teste um automóvel acelere uniformemente de 0 a 108 km por hora em 12 segundos e que, em seguida, desacelere uniformemente de 108 a 0 km por hora em 8 segundos. Ou seja, ele demora 4 segundos a menos para parar do que para acelerar, considerando o mesmo valor de variação de velocidade. Em relação a esse automóvel, responda: em qual trecho, quando aumenta ou quando diminui a velocidade, o automóvel desenvolve maior valor de aceleração? Muito bem. Se você não entendeu bem a pergunta ainda, então pausa o vídeo, lê de novo. Então a questão é o seguinte. Eu vou tentar desenhar aqui. Aliás, mesmo. Vou tentar desenhar aqui. O automóvel, ele vai estar aqui numa posição. Ele acelera uniformemente. Então, digamos que ele vai desse ponto A, qualquer a trajetória dele, ao ponto B, e nesse intervalo aqui ele desenvolve certo, ele vai de 0 km por hora. Olha esse desenho maior. Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B da sua trajetória. Então, nesse intervalo, ele vai de 0 km por hora, ou seja, ele estava parado, em repouso, 0 km por hora de velocidade, estava parado, vai até uma velocidade de 108 km por hora. Uma velocidade considerável, quilômetros por hora. Nesse intervalo ele acelerou e chegou a essa velocidade.
E ele levou o que para atingir essa velocidade? Ele levou 12 segundos. Daqui para cá ele levou um intervalo de tempo igual a 12 segundos. Em seguida, ele vai até um ponto C, ele continua e vai até um ponto C. E ele vai, dessa velocidade, ele acelera e vai até 0 km por hora. Ou seja, ele desacelera, não é isso? Essa aceleração é negativa, é um movimento retardado. De A até B é um movimento acelerado, porque essa velocidade aumenta de 0 a 108. E do intervalo de B até o ponto C, o movimento é retardado, porque a aceleração diminui. Aceleração negativa, né, pessoal? Movimento retardado, aceleração negativa. O carro está freando, né? Por isso que ele vai de 108 a 0, ele para. Mas de B até C ele demora apenas 8 segundos. Ok? Muito bem, está simplificado aí. Desculpa, não é 8 segundos, né, pessoal? É 8 segundos mesmo, está correto. 4 segundos. Ou seja, é 4. A questão disso, qual é o intervalo de tempo a menos? Ele disse que demora 4 segundos a menos, né? Para ir de B a C. Ou seja, é o 12 menos 4, menos 8 dá 4 segundos. Perfeito. Letra A. Em qual trecho, quando aumenta ou quando diminui a velocidade, o automóvel desenvolve maior valor de aceleração? O carro tem maior valor de aceleração de 0, ou melhor, de A até B ou de B até C? Vamos calcular, né, essa aceleração e ver, comparar os valores, então tentar responder a questão A. Então a aceleração, vou botar aqui, de A até B, pessoal, aqui é a aceleração média, tá? É igual a essa variação de velocidade pela variação de tempo. A variação de velocidade é 108 menos 0. A variação de tempo é 12. De novo, eu espero que vocês estejam atentos, que de novo aqui, novamente, a velocidade está em km por hora, ou seja, o tempo está medido em horas, mas o tempo que dura o movimento é medido em segundos. Então, não dá, né? Assim como a questão anterior, a gente fica muito atento a isso. Isso é muito comum em questões vestibulares, concursos, as unidades não virem compatíveis, tá? E vocês têm que ajustar para ficar compatível, tá bom? Ou seja, mesma grandeza, no caso aqui tempo, medido em unidades de medidas diferentes. No primeiro caso está hora e no segundo caso está segundos. Pela mesma razão anterior, melhor converter 108 km por hora em metros por segundo. Assim o tempo está em segundos, né? Fazer bem aqui esse cálculo auxiliar de verde. Veja, 108 km por hora. Para converter para metros por segundo, eu faço o quê? Divido, né, por 3,6. Essa conta tá exata, é exata, mas agora eu não lembro quanto é, então eu vou fazer aqui. 108 dividido para 3,6. Isso dá 30. Pronto. Isso aqui é igual a 30 metros por segundo. Vou aproveitar para fazer logo. Perfeito, não precisa. Então, continuando lá o cálculo principal, eu vou abrir essa expressão e variação de velocidade para velocidade final menos velocidade inicial. O intervalo de tempo não precisa, né? Vamos ver. É o delta t. Isso aqui é igual a variação de velocidade. A velocidade final, que era 108 km por hora, nós convertemos em metros por segundo, então é 30 metros por segundo, menos velocidade inicial era 0 km por hora. Bom, 0 é o repouso, né? 0 km por hora, mesmo 0 metros por segundo, né? Dividido para o intervalo de tempo ali é 12 segundos. Isso quer dizer o quê? Que a aceleração média no intervalo AB é igual a
30 dividido para 12. 30 para 12? Não sei. Vamos ver aqui quanto é que dá. 30 dividido para 12 igual a 2,5. 24 com 6. Perfeito. É isso mesmo. 2,5. Então a aceleração no intervalo AB é 2,5 metros por segundo. Não, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, nunca esqueça. Essa velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Metros por segundo dividido para segundo é metros por segundo ao quadrado. Você tem dúvida disso, pessoal? Veja. Veja aqui. Veja. Vou botar aqui de vermelho para metros por segundo dividido por segundo é igual divisão de potência vezes a base, divisão de frações, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. A segunda fração era segundo, então fica 1 sobre segundo. O inverso de segundo é 1 sobre o segundo, ou seja, m vezes 1 dá m, s vezes s, s2, metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Muito bem, então descobrimos aqui a aceleração no intervalo de A até B, né? E qual a aceleração no segundo momento? A aceleração, vou chamar de aceleração no intervalo entre B e C. É igual a variação de velocidade, é a velocidade final, 0, menos a velocidade inicial. Sabemos que isso aqui em metros por segundo é 30, né? Então vamos lá. A variação de velocidade pela variação de tempo. Isso aqui é velocidade final menos velocidade inicial pela variação. Eu não vou abrir o ΔT como tempo final menos tempo inicial. A variação de velocidade é a final é 0 e a inicial é em metros por segundo 30. E a variação de tempo aqui é 8 segundos, né? De B até C, levou 8 segundos para percorrer. Aqui é metros por segundo, que é segundos. A aceleração do intervalo ABC é igual a menos 30, 0 menos 30 é menos 30 dividido para 8. Quanto é 30 dividido para 8? Vai dar exato também? Vai, né? 30 dividido para 8 é igual a 3,8. A aceleração no intervalo do ponto B até o ponto C é menos 2,8. 3,8. 3,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então nós temos a aceleração no primeiro caso, ou melhor, no intervalo de AB, e a aceleração no intervalo BC. E a pergunta na letra A é: em qual trecho, quando aumenta ou quando diminui a velocidade, o automóvel desenvolve maior valor de aceleração? Pessoal, quando nós falamos o valor da aceleração, não necessariamente quer dizer que o móvel tem aceleração, o movimento é acelerado, tá? O maior valor de aceleração, porque quando nós falamos em aceleração, nós podemos ter movimento acelerado e movimento retardado, tá bom? Tudo é aceleração. E quando nós estamos interessados em que momento o carro desenvolve maior aceleração, nós devemos trabalhar com esses valores em módulo, sempre positivo, tá? O módulo de um número é aquele valor positivo, ou seja, então nós devemos, para responder a questão da letra A, nós vamos desconsiderar esse valor negativo aqui, porque veja, você olha esses dois valores e diz qual é o maior? Maior
É o valor AB, porque é positivo. Aqui poderia ser menos 1000, por absurdo. Mas como é negativo, você continuaria dizendo que a aceleração maior é 2,5 porque é positiva. O que eu estou dizendo é, quando nós estamos querendo saber em que momento o carro tem mais aceleração, nós devemos tratar o valor dessa aceleração sempre como um número positivo, um módulo. Tá bom? E nesse caso, a maior aceleração é quando o carro desenvolve um movimento retardado, ou seja, no intervalo de B até C. 3,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta na letra A da segunda questão. Perfeito? Nós poderíamos ter respondido porque a questão não pede esse valor numérico, né? Ele não pergunta quanto agora. Na letra A ele quer saber onde é maior, né? E justificar o porquê. Então não precisa fazer o cálculo, eu quis mostrar para você e trazer essa informação que quando nós falamos em aceleração, qual a maior aceleração? Por exemplo, vamos lá, acho que parou um barulho aí. Muito bem. Como eu dizia, quando a pergunta é saber qual é a maior aceleração, nós devemos considerar o valor dessa aceleração em módulo, ok? Essa questão poderia ser resolvida facilmente olhando aqui para o esboço que foi feito, né, vamos chamar de gráfico. Tá? Percebe que de A até B o carro vai de 0 a 108 km por hora. E de B até C vai de 108 a 0 km por hora. Percorre o mesmo intervalo, né, o mesmo espaço. No entanto, no primeiro intervalo ele demorou 12 segundos e no segundo intervalo, espaço, ele demorou 8 segundos, ou seja, de B até C ele percorreu o mesmo espaço em menos tempo. Ou seja, e nós sabemos que, olhando para a fórmula, fica mais fácil. Desculpa. Olhando aqui para a fórmula, olha só. Olhando para a fórmula, espero que vocês entendam isso. A aceleração ela é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Ou seja, quanto menor o valor do tempo, maior a aceleração. Por que quanto menor o valor do tempo? Porque você divide, né, ΔV por ΔT. Então você percebe logo que quanto menor o valor de ΔT, você vai estar dividindo o número por um número cada vez menor. Ou seja, o resultado é um número cada vez maior. Daí a aceleração é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Quanto menor o tempo, maior a aceleração. É o que está acontecendo aqui, ó. A variação de velocidade se mantém a mesma. Gente, que é a variação de velocidade, não é espaço não, né? A variação de velocidade é a mesma, vai de 0 a 108, de 108 a 0, a variação é a mesma, mas o intervalo de tempo aqui é menor. Portanto, aqui, nesse intervalo aqui, ó, a aceleração é maior. Ok? Perfeito. Na letra B, quantos metros a mais o automóvel percorre na etapa em que aumentar a velocidade muito barulho, né? Quantos metros a mais o automóvel percorrerá na etapa em que aumentar a velocidade em relação à etapa em que estiver freando? Muito bem. Eu vou tentar fazer essa questão aqui do ladinho. Aqui. Só um minuto.
Vamos lá, limpar aqui isso que é desnecessário. Vamos lá, vou fazer aqui em vermelho para não misturar com outro. Em vermelho mesmo. É o seguinte, a pergunta é quantos metros a mais o automóvel percorrerá na etapa em que aumentar a velocidade em relação à etapa em que estiver freando. A etapa em que o automóvel aumenta a velocidade, na verdade aumenta, é esse aqui, ó, tá? Aqui a sua velocidade está aumentando, ok? E ele quer saber o seguinte, ele quer saber em metros, quantos metros ele vai percorrer nesse intervalo AB a mais do que a distância que ele percorreu de B até C. Ok? Vamos calcular isso aí. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui respondendo a letra B da segunda. Então quero saber quantos metros a mais o carro percorreu no intervalo AB em relação ao intervalo BC, tá? Bom, tô falando de espaço, então eu tenho que trabalhar com as fórmulas que trabalham o espaço no movimento uniformemente variado. São 3 fórmulas, né, pessoal? Lembram bem? Eu vou só a título pra gente lembrar aqui. Lembra a equação horária da posição, que é a posição final, igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais 1/2 da aceleração, que multiplica o tempo ao quadrado. Né? Tem a equação horária da velocidade, né? Velocidade final igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes tempo. E tem a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado é mais 2 vezes a aceleração multiplicado pela variação de espaço. Bom, com exceção da equação aqui do meio, que não trabalha com espaço, deve ser possível trabalhar a letra B da questão 2 usando a primeira ou a segunda fórmula, né? Trabalha com espaço, né? Aqui na equação de Torricelli está aqui a informação do espaço, né? O espaço em metros no caso, e aqui na primeira, na equação horária, a função horária do espaço, da posição do movimento uniformemente variado, está aqui posição final, está aqui posição inicial, então está aí o espaço, né? Bom, foi só para lembrar isso aí. Existem algumas formas de resolver essa questão, usando o gráfico ou a equação mesmo. Qual você acha que nós vamos usar aqui? A primeira ou a terceira? Bom, eu vou usar aqui a equação de Torricelli, tá bom? A equação de Torricelli. Ela sai pela equação de Torricelli. Essa questão dá para ser resolvida pela equação de Torricelli. Agora sim. Vamos lá. Qual o problema? Perfeito. Muito bem. Eu vou escrever a equação de Torricelli aqui em verde, tá? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Aqui a gente não trabalha com tempo, né? Não trabalha com tempo. Porque para os dados da questão, a fórmula fica muito mais simples do que a primeira. Bom, vejamos. Eu quero saber quantos metros eu percorri a mais no intervalo AB em relação ao intervalo BC. Vamos calcular qual foi a variação de espaço aqui nesse intervalo AB. Nesse intervalo a velocidade final é 108 km por hora. Bom, nós já convertemos, aqui é 30 metros por segundo. Tá bom?
Então a velocidade final no intervalo AB é 30 metros por segundo, 30 ao quadrado, igual a velocidade inicial é zero, né? Aqui seria o início, zero, mais duas vezes eu tenho uma aceleração desse intervalo, é exatamente 2,5, que multiplica a variação de espaço, que é o que nós estamos querendo calcular, né, pessoal? 30 quadrado dá 900, é igual a 2 vezes 2,5 é 5, que está multiplicando o delta S. Então, quem é delta S? É o 900 dividido por 5, né? Porque o 5 está multiplicando. Então, o delta S é igual a 900 dividido para 5. Delta S é igual 900 para 5, pessoal, dá uma divisão exata, né? 9 para 5 dá 1, vai 4, 40 para 5 dá 8, então dá 180. Dá 180 o quê? Metros ou quilômetros? Aqui estamos trabalhando com a velocidade em metros, em quilômetros por, desculpa, 30 metros por segundo, então o espaço está em metros, né? Convertemos já antes. Isso aqui, lembre, é a variação de espaço é no intervalo AB. Então, de A até B, o móvel percorreu 180 metros. No intervalo de B até C, vamos lá, de novo. Velocidade final ao quadrado, passando em Torricelli. Velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes variação de espaço. Vocês perceberam como a equação de Torricelli saiu bem simples a questão? Né? Saiu bem fácil. Aqui quem é a velocidade final? Zero. Velocidade inicial, 108, no intervalo BC. Né? Velocidade final é zero ao quadrado. Velocidade inicial, o 108, como eu disse, é 30 metros por segundo ao quadrado. Duas vezes a aceleração. Gente, aqui tem um detalhe. Eu até... né? Um detalhe aqui corrigindo agora. 30 para 8 não é uma divisão exata. Eu coloquei aqui, ó. Dá 3,75. A calculadora, ela faz um arredondamento aqui. Ela está programada. Tá? Bom, é uma calculadora científica. Ela está programada aqui para arredondar. E ela tem um algoritmo para fazer arredondamento. Aqui ela arredonda para 3,8. Mas o valor correto aqui, então, nesse momento, eu posso trabalhar com menos 30 por 8, o valor exato, mas de modo decimal, vou corrigir aqui, apagar primeiro, está mais programado não? Tá bom. O valor mais correto aqui, o valor exato, é 3,75 aceleração metros por segundo ao quadrado. Na verdade não precisa disso, né? Ok? Metros por segundo ao quadrado, agora sim. Tá? Aqui nós precisamos... o valor aproximado não interferiu no resultado aqui, tá? Esse intervalo continua tendo maior aceleração. A questão da letra A da segunda questão continua correta. Mas para a letra B nós precisamos desse valor exato, né? Então a aceleração nesse intervalo BC é a aceleração é 3,75 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a variação de espaço. Nós queremos saber quem é o ΔS, tá? Então, veja só, aqui fica 30 quadrado 900, vai para o primeiro membro negativo, ok? Negativo.
vem negativo. 2 vezes 3,75 dá quanto, pessoal? 2 vezes 3 dá 6, né? E 2 vezes 75 dá 1,5, então dá 7,5. É igual a 7,5 que multiplica o ΔS. Só lembrando aqui, pessoal, que a aceleração é negativa, né? Colocar o menos aqui que eu tinha esquecido. Menos. E aqui é menos também, tá bom? Menos. Aqui não precisa de parênteses não, eu coloquei. Agora sim, quem é o ΔS? É igual ao menos 900 que está no primeiro membro e divide por esse 7,5 negativo. ΔS é igual, quanto é 900 dividido, aí não dá não, tem que ir para a calculadora, né? 900 divide para 7,5 igual a 120, exatamente 120 metros, né? O espaço aqui nós estamos trabalhando em metros. Na divisão, sinais iguais, sempre positivo. Menos com menos, na divisão é positivo. Muito bem, então no intervalo AB o carro percorreu 180 metros e no intervalo BC o carro percorreu 120 metros. Então, agora ficou simples, né? Quantos metros a mais o carro percorreu no intervalo AB? Né? Ou seja, no intervalo que ele estava aumentando a velocidade. 180 menos 120 dá quanto, pessoal? Dá 60 metros? Se você respondeu 60 metros, parabéns, você acertou. Ok? Então, vou botar aqui 60 metros, né? 108. Esse aqui não fica elegante, não. Não tem um aqui. Opa, deixa eu ver. Aí sim. Certo. Então a resposta aqui, simplificando, é 180 menos 20 dá 60 metros. Ok? Letra... Terceira questão. Pronto. Ajustar aqui agora. O que nós temos na terceira questão? A terceira questão está incompleta, né? Deixa eu trazer aqui a outra parte da terceira questão. Aqui é a letra A e a letra B da terceira questão. Se não estiver visível, eu vou ler aqui para vocês. Letra A e B da terceira questão. Vamos lá. O que diz a terceira questão? Um corpo está em movimento retilíneo uniformemente variado. Sua velocidade escalar varia no tempo segundo os dados da tabela abaixo. Então, na primeira linha nós temos o tempo dado em segundos e na segunda linha nós temos primeira linha, segunda linha. Na segunda linha nós temos a velocidade dada em metros por segundo. Então o que nós temos aqui?
Quando o tempo é 0 segundos, sua velocidade era 6 metros por segundo. Quando o tempo era 1 segundo, sua velocidade era 4. Quando o tempo era 5 segundos, a sua velocidade era menos 4 metros por segundo. Você vê que o tempo está passando e a velocidade ela é constante? Não, está variando, né? Portanto, o movimento é acelerado. É um movimento uniformemente variado. E a informação acrescenta que ele é retilíneo. Letra A. Em relação a esse movimento, qual é o valor da velocidade inicial do corpo e o valor da aceleração? Tudo bem. O que é a velocidade inicial do corpo, pessoal? É aquela velocidade, a velocidade inicial, ela corresponde àquela velocidade quando o tempo é igual a 0, certo? Nunca esqueçam isso. A velocidade inicial do corpo, a menos que seja dito outra coisa na questão, bom, de modo geral, a velocidade inicial corresponde ao tempo inicial. E o tempo inicial, como eu disse, a menos que a questão esclareça, traga uma situação diferente, o tempo inicial é sempre 0 segundos. É quando nós começamos a contar o tempo. Tá? Se você vai saber quanto tempo uma pedra leva para cair, você já começa contando do 20, por exemplo, você solta a pedra e você começa do 20? Não, você começa do 0, o momento que você abandona a pedra é os 0 segundos, né? Porque 1 segundo a pedra já se deslocou em um determinado espaço ΔS, né? Então, ok? Então, a velocidade inicial corresponde ao tempo inicial igual a 0, ou seja, 6 metros por segundo, tá? Repetido, em relação a esse movimento, qual é o valor da velocidade inicial do corpo? Corresponde ao tempo inicial, portanto, a velocidade inicial é igual a 6 metros por segundo. E o valor da aceleração? Assim, ele não está perguntando aqui a aceleração inicial do corpo, ele está falando em relação a esse movimento. Qual é o valor da aceleração? De novo, a aceleração de um corpo, uma aceleração média, porque é um intervalo de tempo. Nós falamos de aceleração instantânea quando o intervalo de tempo é muito pequeno. Aqui não. Nós temos um intervalo de tempo de 5 segundos. Então nós temos uma aceleração média, né? Que é igual à variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Agora é claro que a questão já está dizendo que o movimento é uniformemente variado. Então isso traz o que para a gente? É claro que a questão está dizendo que o movimento é uniformemente variado. Então, qual é o valor da aceleração? Bom, é constante, né? Então a aceleração média, na verdade, não muda, ela coincide com a aceleração que é constante. Então essa aceleração, como coincide, eu vou chamar só de aceleração. É a variação de velocidade, como nós sabemos, é a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo, o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, tá bom? Aceleração é igual a velocidade final corresponde ao tempo final aqui, né? 5 segundos, ou seja, a aceleração aqui, a velocidade aqui era 4, menos 4. Menos da fórmula, a velocidade inicial do corpo corresponde ao tempo inicial, 6 metros por segundo. E o tempo? O tempo final é 5, o tempo inicial é 0. Então essa variação de tempo é 5 menos 0, 5. Portanto, a aceleração desse corpo é velocidade final menos 4, velocidade menos velocidade inicial 6, 4 menos 6 dá menos 10, dividido para
5 implica que que a aceleração desse corpo é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, agora vamos para a letra B da terceira questão. Diz o seguinte: o movimento é acelerado ou retardado e por quê? Muito bem. Vejamos. Então vejamos bem. Vou fazer aqui um esquema, um gráficozinho para entender melhor esse movimento, tá? Imagine que aqui seja uma trajetória, está orientada para a direita. Vocês percebem o seguinte: a aceleração, como calculado na letra A, ela é uma constante e negativa, né? Ou seja, dito assim, o movimento é um movimento que essa aceleração ela diminui a velocidade ao longo do tempo, como quando o carro está freando, por exemplo, né? Quando o carro está freando, ele tem uma aceleração negativa ali e diminui a velocidade do carro, né? Muito bem. A aceleração, como eu disse, é uma constante negativa e a velocidade ela é do tipo que ela é positiva, mas está diminuindo, chega a zero e passa a ser negativa. Ela aumenta, mas no sentido agora negativo, né? Menos 2, menos 4. Então, é como se o carro, vamos imaginar aqui uma trajetória. Vocês vão imaginar o seguinte: a princípio é de 0 até... Veja, bem que é um ponto interessante, quando a velocidade do carro é zero, então chega uma hora que o carro para, né? Então quer dizer que a aceleração é negativa, a velocidade do carro está diminuindo e chega uma hora que ela para. E depois continua a aumentar mais no sentido negativo, né? Ou melhor, com valores negativos. Não necessariamente o carro está à esquerda da trajetória, né? Valores negativos. Mas só quer dizer que o tempo está passando e a sua posição final é menor do que sua posição inicial. Então veja, o carro vem com sua aceleração negativa, a velocidade diminuindo, chega uma hora que o carro para e então o que acontece é o seguinte: a aceleração se mantém com a mesma aceleração que ele vai, ele volta, né? O que está acontecendo é isso, tá, pessoal? E esse ponto bem aqui, ó, esse ponto aqui corresponde àquele ponto com velocidade igual a zero, que se dá no instante 3 segundos, né? Quando o instante é melhor. Vou fazer isso aqui melhor. Não está bem alinhado não, né? Ah, entendi. É isso. Vou fazer o traço bem aqui. Não importa agora qual é exatamente ele. Então aqui nós temos aquele ponto onde a velocidade é zero, ou seja, o carro para. E o tempo corresponde a 3 segundos. Tempo t igual a 3 segundos. Tá? Então o carro, como eu disse, ele está numa aceleração negativa. Então ele vem nesse sentido, né? Pois a velocidade ainda é positiva, mas vai diminuindo até que a velocidade para. Aqui, velocidade zero, 3 segundos após iniciar o movimento. O tempo continua contando, 4, 5 segundos, e o carro começa a retornar na mesma direção com que ele veio, mas no sentido oposto. Ok? Então, fisicamente é esse o movimento do carro. O movimento do carro é acelerado ou retardado? Veja, é de 0
de 0 até 3 segundos, o que acontecia? A velocidade do carro, a aceleração do carro tinha, vou escrever aqui, de 0 a 3 segundos, essa é o sentido da aceleração do carro, tá? E a velocidade também, pois o carro também se deslocava nessa direção. Então nós temos aqui a aceleração, aqui nós temos a velocidade, tá bom? Nesse intervalo aqui, o movimento é acelerado. Nesse intervalo aqui, quando a aceleração tem a mesma direção da velocidade, o movimento é acelerado. E quando o carro retorna, veja, a aceleração do carro, como nós dissemos, é uma constante, ela não muda, então ela permanece nesse sentido. A aceleração não muda, pessoal, é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, eu estou cometendo um engano aqui com relação ao sentido da aceleração. Deixa eu corrigir isso. A aceleração é negativa, eu coloquei ela no sentido errado. Vai ou não vai? Corrigir isso aqui. A aceleração é negativa? Bom, então eu vou orientar a aceleração nesse sentido aqui, tá? Sentido contrário aqui. A aceleração é negativa, ou seja, menos 2 é menor que 0, né? Coisa menos negativa, menor que 0, não importa qual é o valor agora. Só quero saber a questão de direção, então a aceleração é menor do que 0, é positiva, tem sentido. Mas nesse instante até 3 segundos, o carro tinha uma velocidade positiva, né? Velocidade 6, 4, 2, apesar de estar diminuído, mas é positiva essa velocidade. Então ela tem sinal contrário, a velocidade tem sinal contrário à da aceleração, ou seja, a velocidade é maior que 0. Nesse caso, quando a aceleração tem sinal contrário ao da velocidade, o movimento é retardado, tá? Retardado. Nesse segundo caso aqui, quando o carro está retornando, tá? Aqui, a aceleração, como nós sabemos, ela tem um valor constante, ela é menos 2, ou seja, a aceleração é sempre menor que 0, não vai mudar aqui. Mas a velocidade, olha só, ela tem o mesmo sentido, porque o carro começa a voltar, não é verdade? Como eu disse, então ela tem o mesmo sentido da aceleração, ou seja, começa a voltar e a velocidade é menor que 0. Veja só, depois dos 3 segundos, a velocidade é negativa, ela é menor do que 0. Assim tem o mesmo sinal da aceleração. Portanto, aqui o movimento é acelerado. Quando a velocidade tem o mesmo sinal da aceleração, o movimento é acelerado. Então, resumindo a letra B aqui, no intervalo, eu vou começar com o intervalo fechado. No intervalo aqui de 0 a 3 segundos, nós temos movimento retardado. Ou seja, a velocidade tem um sinal contrário da aceleração. E no intervalo de... Interessante aqui. Pessoal, não se preocupe ainda com essa anotação que eu estou usando aqui de intervalo, não. Tá bom? Porque esse intervalo é aberto. Tá? Então, vocês
basta vocês escreverem isso, não precisa usar essa mesma anotação que eu estou usando não, tá? Isso aqui é uma coisa para depois. E no intervalo aqui de, como eu disse, vocês escrevem essa resposta, não precisa usar a mesma anotação que eu. E no intervalo de 3 a 5 segundos, o movimento é acelerado, pois nesse intervalo a velocidade tem o mesmo sinal da aceleração. Tá? Ambos são menores que zero, mesmo sinal, acelerado. Tá bom? Muito bem, pessoal, com isso nós encerramos essa atividade. Após, em outro momento eu vou fazer o restante das questões da outra atividade, ok? Isso é devido ao tempo. Muito bem. Essa atividade será postada para vocês. Quero que vocês revisem essas questões, mesmo que vocês fizeram. Revisem essas questões para aperfeiçoar, né, melhorar, fixar melhor o que vocês fizeram na atividade, tá bom? Como eu disse, essa semana eu vou postar conteúdo novo, que é justamente para que quem não entregou a atividade tenha acesso a essas informações e então ajude a resolver essas questões e as outras. O assunto é o mesmo, né? Movimento uniforme. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.